Oi, meu nome é Pedro Pacífico, mais conhecido como Bookster, e eu tento disseminar o poder de transformação da leitura por aí. Nesse podcast, o Daria um Livro, eu recebo convidados plurais e com diferentes formações para compartilhar com a gente não só um pouco da sua relação com a leitura, mas também de suas próprias histórias. Histórias essas que muitas vezes deram um livro ou que poderiam dar. E o episódio de hoje é apoiado pela Livraria da Vila. Vocês sabem que eu sou apaixonado por livrarias de rua, inclusive vamos comprar livros também de livrarias de rua, se a gente quer que elas continuem existindo, esse espaço aí que, se me deixarem, eu passo horas. E a Livraria da Vila, para quem ainda não conhece, tem 21 lojas espalhadas por São Paulo, capital interior, Paraná, Brasília e Goiás. E você também consegue comprar pelo site livrariadavila.com.br. Não deixem de conhecer. Quem estiver em São Paulo, ó, tem umas aqui perto da Alameda Lorena, do Shopping JK, que tem uma curadoria sensacional. Fica muito minha dica. E bora para essa conversa. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro. Hoje, mais um bate-papo muito especial para a gente conversar sobre literatura, livros e alguns outros assuntinhos. E a nossa convidada de hoje, ela é jornalista, comentarista, escritora e roteirista, pioneira no jornalismo esportivo feminino na TV, também já foi diretora de redação de revista, além de colunista das revistas TPM e Trip, abordando temas relacionados a gênero, sexualidade e questões sociais. Ela também foi roteirista do programa Amor e Sexo na Globo e é autora de diversos livros, entre eles do best-seller O Ano em que Morri em Nova York, publicado pela editora Planeta em 2017. Ela atualmente é colunista no UOL Esporte e redatora de programas no GNT. E, inclusive, ela dá dicas excelentes de livros no quadro Vem Ler com a Mili em seu Instagram. Mili Lacombe, é um prazer te receber aqui no Daria um Livro. Muito feliz com a sua presença. Pedro, querido, é um prazer estar aqui. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Eu sou sua fã. Ai, que coisa boa. Recíproca aqui. E para começar, Mili, eu queria fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa aqui no podcast, que é a seguinte: antes da gente falar sobre jornalismo, sobre escrita, eu quero entender e conhecer um pouquinho da Mili leitora, que você hoje em dia compartilha também nas redes sociais, mas da onde veio isso, né? Se a gente pensar numa Mili criança, você cresceu já em um ambiente literário, num ambiente em que seus pais liam, da onde veio esse interesse para chegar aí hoje você com um monte de livro atrás nesse background lindo? O nosso background tá parecido, né? Os dois Exatamente. de livro atrás. É, Então, é assim, isso mesmo. meus pais liam, minha tia que me educou, irmã do meu pai também. Eu acho que o primeiro, eu fui introduzida na leitura com Tintim. O HQ, sabe? Uhum. Tintim e Asterix, era o que eu lia obcecadamente, mais Tintim do que Asterix. Eu sou até hoje vidrada em Tintim. E depois eu fui lendo Robson Crusoe, foi o primeiro livro que eu li. Eu lembro que meu pai, ele lia para mim antes de dormir, ele sentava do lado da cama e lia. E ele lia, eu não sabia como ele estava lendo, então eu achava que eram histórias alternadas, assim, pequenas. E eram, de fato, né? Mas quando ele me deu o Robson Crusoe para eu ler, eu achei que eu podia ler os capítulos que eu quisesse. Então eu li, assim, Uhum. o 13º, depois eu fui para o primeiro, daí eu fui para o quinto. E eu falei, pai, eu não entendi nada desse livro, acho que eu não estou pronta para ler sozinha. Aí ele me explicou que esse tipo de livro tinha que ler na ordem. Então, eu aprendi naquele dia. E como é que foi depois? Você permaneceu uma criança leitora, né? O que que você gostava de ler? Ou isso acabou sendo perdido, né, naquela vida corrida, vida diferente de adolescente com outros interesses? Sim, eu li até o momento em que, aos 16 anos, eu fiquei com uma mulher pela primeira vez, uma adolescente como eu pela primeira vez. E ali que eu dei, a minha lesbiandade saiu, né, para o mundo, ali eu me perdi da leitura, porque eu estava muito consciente, é muito difícil você viver uma vida dupla, né, você mentir que você é uma coisa e você tem que ser outra coisa, assim, que era o meu ímpeto, assim, é quem eu sou. Aí me dava muito trabalho, sabe, se essas duas miles, e aí eu deixei a leitura de lado. Mas eu lembro que ainda adolescente eu comecei a ler, tipo, coisas como Sidney Sheldon, sabe, uma literatura
literatura mais popular, assim. Eu me afastei das leituras que meu pai indicava, que era essa de Queiroz, Machado de Assis, muito homem, né, Pedro? Muito homem. Eu fui todas nós aprendemos a ler com muitos homens, a visão, o ponto de vista dos homens, né? Mas depois eu me afastei, sim, na adolescência e vivendo essa vida dupla, eu me afastei da leitura. E aí isso retornou em que momento? Tem a ver com o jornalismo? Da onde veio essa vontade de ser jornalista e estudar o tema? Quando eu aprendi a ler e eu fiquei realmente obcecada pelos livros ainda na infância, eu comecei a escrever. Porque era uma coisa que eu gostava de fazer. Então, eu escrevia muito, eu escrevia, acho que todos nós, né, passamos por essa fase de escrever poesias, graças a Deus elas se perderam, assim, sabe, eu escrevia poesias com 12 anos, 13 anos, e eu lia e escrevia. Eu lembro que meu pai falou, não, vamos publicar um livro seu, você escreve muito bem, mas ele achava que eu fazia tudo muito bem. Nas redações na escola eu ia muito bem, então era uma coisa que, assim, eu escrevia porque eu gostava, até hoje eu escrevo porque eu gosto. O jornalismo demorou um pouco para entrar na minha vida, porque meu pai era jornalista. E minha mãe disse que se eu tentasse ser o que meu pai era, ela ia me desertar, que não era possível, que se eu não via como era difícil ser jornalista, que não dava dinheiro, etc. e tal. Então eu fui fazer publicidade. Na verdade, eu fiz rádio e TV e depois eu trabalhei com publicidade. Eu deixei o jornalismo de lado. Mas aí me chamou, eu fui morar em Los Angeles, fui fazer um curso de marketing lá, em Santa Bárbara, e lá eu comecei a escrever para a revista Trip. E ali eu vi que era o que eu queria fazer da vida. Naquela hora eu falei, não, eu não vou mais trabalhar com isso, eu vou escrever. A leitura voltou de fato, assim, voltou potentemente quando meu pai morreu. Porque minha mãe tinha razão, assim, ele não ganhou dinheiro na vida, ele não deixou herança nenhuma, ele deixou dívidas. Mas ele me deixou os livros dele. E quando ele morreu, eu li a coleção inteira de Eça de Queiroz, eu li a coleção inteira de Machado de Assis, foi um jeito que eu encontrei de ficar mais perto dele. Eu tinha 30 anos, e aí eu nunca mais me afastei, assim, dessa leitura obcecada mesmo. É um negócio, assim, que eu leio 5 livros uma vez, sabe? Não é normal, assim, é realmente uma obsessão. Pra cá é normal. Pra mim, pra quem tá nos ouvindo, isso pode parecer bem normal, tá? Então, você está entre pessoas parecidas. Boa. E, né, você falou que morou fora, aqui no seu livro, que o best-seller, O Ano em que Morri em Nova York, retrata de uma forma autobiográfica um momento da sua vida que você também foi morar fora. Conta pra gente da onde, pra quem não conhece o livro, né? Da onde veio a ideia de escrevê-lo e o quanto ele está, de fato, relacionado com a sua vida. Eu escrevi esse livro para sobreviver mesmo, assim, eu fui morar em Nova York porque eu estava casada há 8 anos, com uma advogada, e ela foi contratada para trabalhar no escritório em Nova York, 2013. E aí o que eu fazia, eu trabalhava para várias revistas, né, eu escrevia como freelancer, o meu emprego fixo era a Trip, a Trip falou, pode ir para lá, e você continua fazendo de lá. Trip TPM, né, as revistas. E aí eu fui, peguei minhas coisinhas e fui. A gente foi morar lá. O primeiro ano foi uma delícia. 2014 foi um ano mágico. E aí, no final de 2014, começo de 2015, eu comecei a suspeitar de uma traição. E suspeitar de uma traição é muito pior do que descobrir a traição, porque a suspeita enlouquece a gente, né? E eu fiquei eu ficava em casa, eu trabalhava em casa, ela saía para trabalhar, e eu ficava sozinha o dia inteiro com a minha paranoia. Ela tá me traindo, ela tá me traindo. Aí a gente vira, assim, detetives que a gente nem sabia que tinha esse talento para ser detetive, né? E aí eu lembro que eu sozinha em casa, assim, eu batia a cabeça no chão, falava, eu quero que isso saia, porque ela negava, mas tudo à minha volta fazia eu entender que estava acontecendo, sabe? Aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu abri, assim, eu lembro do dia que eu abri o meu computador, abri uma página de Word e escrevi assim, o ano em que eu morri em Nova York, porque eu sabia que eu estava morrendo. Eu sabia que eu estava perdendo uma pele, eu estava num casulo tentando sair. E aí eu não escrevi mais nada, mas eu fechei o arquivo, porque foi muito forte, aquela frase saiu de mim.
Mas eu tinha um caderno que eu ia escrevendo à mão, que eu estava sentindo. E esse caderno foi a base do livro, assim. Eu só escrevi o livro quando o casamento de fato acabou. Eu vim embora de Nova York, ela ficou, e aí eu voltei para o Brasil. Eu não tinha onde morar, porque a gente tinha alugado o apartamento que a gente morava, em São Paulo. Eu só tinha uma cabana no campo, era o que eu tinha, que também estava alugada. Então, ou eu ia para a cabana no meio do mato, ou eu ia para casa da minha mãe ou da minha irmã, que era uma cena assim, 4 filhos. Era Nossa. uma cena desesperadora, assim, para quem estava morrendo. E aí eu fui para a cabana, sozinha, que era inimaginável, Pedro, assim. Era tipo, eu tenho medo de qualquer coisa que tenha antena e asa. No meio do nada, sabe? Foi um negócio. Mas quando você está morrendo, você não se importa, né? Então, aí quando eu cheguei nessa cabana, eu lembro que eu falei, eu não tenho o que fazer, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Não tinha dinheiro, eu ganhava um pouquinho da trip, mas uma coisinha, não dava para sobreviver. Eu estava vivendo do dinheiro dela, sabe? O casamento, né? E aí eu falei, eu vou escrever um livro. E aí eu comecei a escrever. Foi para sobreviver mesmo. Eu não tinha vendido, não sabia se alguém ia ler, não sabia se alguém ia comprar. Foi assim. E como é que foi né, a resposta dos leitores? Foi algo rápido? Você se surpreendeu com o resultado? Eu me surpreendi, eu não esperava, assim, quando eu me surpreendi primeiro que a Planeta quis comprar o livro. Primeiro, foi essa a minha surpresa, porque eu tinha acabado de acabar o livro quando a Planeta me convidou para fazer uma releitura de contos de fadas LGBTQIA+. Aí eu escrevi uma Cinderela Sapatão. O livro se chama Over the Rainbow. Tem vários contos de fadas, o meu é a Cinderela lésbica. E quando eu fui para essa reunião na Planeta, então eu saí lá da cabana, que eu ainda estava morando na cabana, Uhum. foi o dia que eu tinha colocado o ponto final no livro, fui para essa reunião na Planeta e eles me convidaram para fazer isso. Quando a reunião acabou, a editora que me convidou, a Márcia, ela falou assim, você sabe de alguém que tem um romance LGBTQ? Porque a Planeta está interessada. Eu achei que era uma pegadinha dos céus, assim, sabe? Aí eu falei, eu tenho. Ela falou, como assim? Eu falei, eu acabei ontem, eu tenho. Ela falou, você me manda? Eu mandei, a Planeta comprou. Foi assim. E aí, quando isso vai para o público, também em 2017, né, as redes sociais já estavam fortes, né? Você já conseguia ter talvez uma resposta imediata de quem estava lendo. Sim. É, essa, esse término, essa dor do término, essa sensação às vezes de que a vida acabou, gerou muita identificação nas pessoas? Muita. A princípio, o livro teve uma vida muito gay, né? Então, você ia nas livrarias, ele estava lá no setor LGBTQ, ia mais. A capa era uma capa também voltada ao público. Mas a resposta que a gente tinha, eu era parada na rua por homens héteros, por exemplo. Que me diziam, olha, eu não tinha ideia de que a dor era a mesma. Um cara me parou no meio do shopping em Guatemi para dizer isso, e foi uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou, eu não sabia o que era a lesbiandade, para mim era, sabe, eu erotizava, como todo homem hétero é Uhum. ensinado a fazer, e quando eu li seu livro, o que mais me marcou foi que a dor é igual, é a mesma vida, é o mesmo cotidiano, é o mesmo tudo. E a dor que você sente é igual a que eu senti. Então eu queria agradecer que você escreveu o livro. E aí a Planeta foi tendo também essas respostas. Em 2020, o livro ia ser relançado com uma outra capa, uma coisa mais abrangente. E aí veio a pandemia. Então ele foi relançado em 2022, com E uma aí, capa tão LGBT. para conseguir atingir de uma forma mais universal e democrática, né? Porque é engraçado, eu recebo bastante mensagens de pessoas assim pedindo dicas de livros para ajudar a superar um término, né? E o que eu costumo responder, eu falo assim, a literatura, não sei se vai ser tanto não tem esse lado autoajuda, tem um pouco do compartilhamento de experiências, você enxergar na experiência de outra pessoa que viveu algo similar, e talvez isso pode te dar um acolhimento, né? Você sentir que você não tá sozinha. Agora eu te pergunto, o que te ajudou a sair dessa morte iminente que você viveu, né? Como é que foi? Foi o tempo? Foi até esse processo de escrita do livro? Você consegue identificar fatores que te ajudaram? Sim, o processo de escrita do livro foi muito importante. Assim que eu voltei de Nova York, uma amiga minha, eu fiquei uns dias na casa da minha irmã, com 4 filhos, toda essa cena
de correria, de quem tem 4 filhos, né? E eu lembro que uma amiga minha me ligou e falou assim: eu tô indo para a Amazônia num retiro. Você quer ir? Era como se ela estivesse me convidando para, sei lá, morrer mais profundamente ainda e descer mais um círculo do inferno, sabe? Tipo, dormir em rede, num lugar sem luz. Só que eu olhava em volta, aquela correria de crianças na casa da minha irmã, gente, uma confusão, televisão ligada, assim, eu falei, eu vou. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para ir. Eu só vou se aceitarem American Express, que era o único cartão de crédito que eu tinha e que ninguém aceita. Então eu sabia que a resposta ia ser não. Um retiro na Amazônia que aceita American Express? Aceitava, Pedro. Aí eu falei, bom, agora eu acho que eu tenho que ir, né? Aí eu parcelei lá em quantas vezes deu e fui para a Amazônia dormir em rede, numa rede. Assim, eu acho que a faísca do renascimento foi na Amazônia. Porque depois, assim, de 2 dias que eu realmente queria ser comida por um macaco, sei lá, entrar na floresta e me perder, eu falei, não, tudo bem, se eu não morri até agora, talvez não seja para eu morrer, sabe? Já cheguei no fundo, né? Isso. Comendo grãos, eu precisava beber vinho toda noite naquela época para tentar, né, esquecer um pouco. Lá não tinha nenhum tipo de álcool. No terceiro dia eu falei, gente, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tinha levado assim uns 5 livros, que depois do terceiro dia eu já nem lia mais, porque eu também comecei a interagir. Nos 3 primeiros dias eu era chata do rolê, sabe? Não fala com ninguém, fica quieta lendo o livro, arrogante do rolê. E aí depois eu me misturei e comecei a entender quem eram aquelas pessoas. E a entender que está todo mundo passando por algum tipo de dor e batalhando uma batalha sobre a qual ninguém sabia nada, né? Eu era só mais uma daquelas. E a minha nem era a mais trágica das histórias que eu estava ouvindo. Então eu voltei mais com um choque de realidade, assim, sabe? Para de mimimi, vamos para a vida. E aí eu comecei a escrever o livro. E desse retiro, né? Eu imagino ter sido um retiro de meditação, é isso? Foi um retiro de meditação e de autodescobrimento, assim, você compartilhava histórias de vida, fazia exercícios de dança, corporais, um negócio assim, Pedro, se alguém tivesse dito que um dia eu iria para um lugar desse, eu ia falar, não vou jamais, gente. Só que foi transformador para mim, sabe? Eu realmente me conectei com essas outras pessoas. E quando a gente se conecta na dor do outro, né, Pedro? A gente não se Com conecta certeza. A no literatura mostra isso, né, também. é isso, exato. É o que nos torna humanos, né? Então eu voltei Uhum. muito disposta a não morrer, sabe? Porque eu fui achando que tudo bem se eu morresse. Eu tenho muito medo de avião e eu lembro que quando decolou o avião, eu pensei, dane-se, tanto faz se eu vou morrer ou não. Mas quando eu voltei, eu já estava com medo de avião de novo, porque eu não queria morrer, não. Que bom, um bom sinal, né? E você medita ainda hoje em dia? Sim, eu medito todo dia. É uma coisa também que me deu muita. A gente não muda a vida à nossa volta com a meditação, mas a gente muda a maneira como a gente reage aos problemas, sabe? As coisas têm a importância que elas têm que ter. E é difícil que alguma coisa tenha uma importância enorme, sabe? Isso aqui é um instante, Pedro. A gente passa muito rápido, sabe? E quando a gente foca em coisas que não importam, o tempo se arrasta. Quando a gente foca nas coisas que realmente importam, você nem vê o tempo deixa de ser uma preocupação. Envelhecer não é mais uma preocupação, nem morrer é mais uma preocupação, sabe? Eu acho que meditar me deixou muito mais serena, assim. Eu era uma pessoa ansiosa, angustiada, e a meditação me deu uma centrada. E falando em preocupação sobre a opinião do outro, né? Você publicou um livro autobiográfico, imagino que te façam muito essa pergunta quando falam do livro, em que você traz aí personagens reais que estavam relacionados à sua vida, ainda que nomes tenham sido preservados. Quem talvez te conheça um pouco, tenha convivido com você, vai identificar de uma forma muito fácil esses personagens. Como foi lidar com a reação do outro, né? E depois, antes, na verdade, como foi lidar com o medo da reação do outro, que estaria estampado no seu livro, e depois como foi de fato essa reação, né? Recentemente, semana passada, o Edouard Louis estava
aqui, um autor francês que vem fazer muito sucesso, inclusive hoje vai ao ar, né, não, agora, hoje é dia 21/10, né, vai ao ar o Roda Viva que eu gravei, eu tava na bancada gravando com ele, é, e ele escreve sobre a família dele, né, expõe a família dele, e a reação da família dele foi horrível em vários sentidos, o irmão tentou bater nele, o pai cortou relações com ele, e por aí vai. Como foi isso pra você? Tanto medo pré-publicação, na hora de escrever, você se deixou de escrever algumas coisas e depois como de fato foi essa reação? Não, não, com a minha família foi tudo bem, porque eu sempre escrevi as colunas, as crônicas na TPM, e eles sabiam que eu ia, assim, eles estavam expostos desde sempre, e eu nunca, nenhuma das minhas irmãs, nem meu irmão, ninguém reclamou. Uma vez só, minha mãe pediu o direito de resposta e a TPM deu o direito de resposta para ela. Sério? Minha mãe Maravilhoso. reclamou. Eu falei, o que você está reclamando para mim? Vai lá, liga na revista e fala que você quer direito de resposta. E ela fez isso e a TPM deu. É muito legal. Tem uma coluna dela lá tentando se contrapondo à minha. Mas o que pegou mesmo foram as minhas duas ex-mulheres. A que eu morri em Nova York, né? A que envolve a suspeita da traição, e a anterior, que foi quem cuidou de mim quando eu estava morrendo. Só que ela tinha acabado de ser diagnosticada com câncer de mama. Então, estávamos eu e ela tentando superar, cada uma o seu problema, né, a sua questão. Quando eu mandei a primeira prova do livro para elas, a Tati, que no livro tem outro nome, mas que foi diagnosticada com câncer de mama, ela me ligou e falou assim: Olha, você está fazendo o sensacionalismo da minha doença. Tá errado, eu não admito isso. E aí eu fui mais dura com ela e a gente teve uma briga muito feia no telefone. E ela bateu o telefone na minha cara, assim, ela é uma pessoa muito doce, ela é professora de meditação, sabe? Ela é muito doce, mas ela ficou revoltada. Ela falou: o que você está fazendo com uma doença séria é romantizado de uma maneira errada. Aí ela desligou e eu fiquei assim, transtornada. Aí me ligou a advogada de Nova York, que tinha lido, e ela falou: se você publicar, eu te processo. Uhum. Eu falei, mas ela falou, essa história não aconteceu assim. Eu falei, escreve a tua então, essa é a minha. Mas aconteceu isso num período de 24 horas, Pedro. As duas falaram isso comigo. Nossa. Aí eu falei, então o livro, né, não vou mais publicar. Então não vai mais ter livro. Eu não quero ser processada, eu não quero nunca mais, eu não quero deixar de falar com a Tati, né? Que era naquela hora, assim, meu maior apoio emocional, ainda é até hoje. Aí no dia seguinte a Tatiana ligou e falou, você deixa eu fazer umas sugestões? Falei, deixa. Aí ela fez várias sugestões que eu acatei sobre a forma como eu estava narrando alguém que passa por um tratamento quimioterápico, né, e de retirada de mama, etc. E a Boucher, que é a de Nova York, as duas se chamam Tatiana, até por isso eu tive que mudar no livro, né, porque ninguém ia entender nada, duas Uhum. Tatiana. Ela leu, a gente teve uma conversa um pouco mais madura, e ela autorizou que eu publicasse. E assim o livro foi, mas foram os meus dois maiores problemas. Teve autorização. Teve, porque se elas falassem não, eu não admito que você publique, eu não sei o que eu faria. Eu não sei se eu bancaria, porque assim, lésbicas, a gente vai empilhando namoradas que viram melhores amigas, né? Então, até Uhum. hoje, Sim. essas duas Tatianas, a Tatiana que foi diagnosticada com câncer, que hoje é professora de meditação, e a Boucher, que é a advogada, são meus maiores polos de conforto emocional, entendeu? É a elas que eu recorro. Você então, a que você quase morreu, você se mantém uma relação depois. Houve um perdão. Houve, porque aí quando acontece uma traição, tinha muita coisa já errada, sabe, Pedro? Que eu romantizava muito a nossa relação, as pessoas à nossa volta diziam assim: vocês são um casal perfeito, nossa, como vocês se dão bem, como vocês se gostam, como vocês se adoram. Então eu fui construindo para mim a ideia de que era uma relação inabalável. E que a gente era exemplo para todo mundo. E quando a gente terminou, várias amigas minhas lésbicas ligaram para dizer assim: eu não acredito mais em nada. Se vocês terminaram, eu não acredito mais em nada. Uhum. Então eu tive que tirar essa relação do pedestal e olhar para ela com todas as falhas que ela tinha,
sabe? E quando a gente olha a falha de uma relação, a gente precisa se implicar. A falha não é do outro. Eu acho engraçado quando a gente fala assim, eu estou com problemas no amor, a gente nunca quer dizer que a gente está com problema porque a gente não está sabendo amar. É sempre o outro em relação a gente, né? Então, quando eu olhei para a nossa relação de uma maneira muito madura e real, eu precisei me implicar no que deu errado, sabe? E aí a traição vira um detalhe. Hoje eu já estou super não monogâmica, lendo Jenny Nunes, assim, ferozmente, sabe? Tô total não monogâmica. Mas naquela época, eu acreditava que era para sempre. Eu acreditava em que você encontraria o seu grande amor da vida. Hoje eu sei que eu tive 4 grandes amores na minha vida. Não sei se haverá um quinto, sabe? Então, foi bom assim, porque me tirou uns véus da frente. Nossa, que amadurecimento, né? Porque às vezes os relacionamentos terminam de uma forma tão brigada que é difícil uma reaproximação e para se tornar até uma pessoa que hoje em dia é um dos seus polos emocionais, como você disse. Mas o que a gente vê também na literatura é as pessoas publicam livros, às vezes chamam de autoficção, e aí você não precisa da autorização de ninguém, basicamente, né? A pessoa pode até tentar te processar, mas você não tá dando nomes. Quem disse que aquela história é 100% verídica, né? Então, que bom que ela autorizou ao final, que você pôde publicar o livro, e depois vocês reataram, né, uma amizade. Sim. E uma coisa que eu queria te perguntar, você disse que desde os 16 anos, né, quando você teve o primeiro beijo de uma adolescente, de uma outra mulher, como foi isso pra você, né? Isso já... Que ano foi mais ou menos, você lembra? Sim, 12 de dezembro de 1982. Então, já faz alguns bons anos. Isso foi num Isso. momento em que a questão da sexualidade ainda era discutida de uma forma muito diferente do que é discutida hoje. Né? Eu que Sim. nasci em 92, tive já dificuldade ainda em me aceitar e fui realmente me aceitar aos 27 anos. Como é que foi pra você, no começo da década de 80, ficar com uma menina, né? Você precisou se esconder por muito tempo? Foi uma autoaceitação naquele momento? Você falou, não, é isso que eu quero? Ou você ainda precisou lutar muito internamente antes de ter que lutar com o mundo externo? Não, eu precisei lutar muito. A primeira fronteira de qualquer preconceito é o espelho, né, Pedro? E a gente, nessa sociedade, a gente é criado para ser LGBTfóbico, para ser racista, para ser machista e para ser misógino. Somos criados assim, isso está na gente. Então, para lutar contra isso, a primeira coisa é se olhar no espelho. Mesmo estando com a gente ficou juntas muito tempo, ela e eu, ela tinha 17 anos, eu tinha 16, mas a gente nunca assumiu esse relacionamento. Durou, sei lá, uns 8 anos, mas ela foi namorar um cara, eu fui namorar um cara, a gente saía nós 4, a gente virou um quarteto. Quando eu fiquei, acho que a primeira fronteira do preconceito, qualquer preconceito, é o espelho, né? Nessa sociedade que a gente vive, a gente é educado, socializado para ser machista, misógino, LGBTfóbico, racista, né? Então a gente precisa olhar para o espelho e começar a se desconstruir a partir de encarar essas verdades. Eu nunca consegui assumir a minha relação com ela, sabe? Eu tinha 16, ela tinha 17, a gente estudava no mesmo colégio, a gente entendeu que a gente ia viver uma vida dupla, então ela foi namorar um cara, eu fui namorar um cara, começamos a sair nós 4, a gente virou um quarteto, eram caras muito legais, de uma maneira a gente realmente se apaixonou por eles, e aí o nosso relacionamento foi morrendo, porque a gente começou a achar que era muita sacanagem o que a gente estava fazendo, né? Mas durou um tempo. Eu fiquei, a gente era tipo melhores amigos, eu e meu ex-namorado, sabe? Era isso, e ela também, com o namorado dela. E a gente ia muito para campos, a gente fazia motocross, assim, acho que eles pensaram, gente, essas mulheres são maravilhosas, que elas fazem tudo que a gente faz. A gente jogava bola 2 contra 2, a gente fazia motocross, sabe? A gente fazia viagens de esqui, eu ia muito no estádio com ele, com o meu namorado, a minha ex e o namorado dela não gostavam de futebol, mas eu e meu ex-namorado,
A gente ia todo fim de semana. Então, a gente começou a fazer triatlon, então a gente fazia triatlon, é isso, melhores amigos, sabe? E aí, eu só me assumi mesmo, Pedro, com 32 anos. Até Uhum. lá, eu vivi Nossa. uma vida heterossexual. Né? Mas você vivia uma vida heterossexual e uma vida paralela, como lésbica ou não? Então, aí quando acabou esse meu relacionamento com ela, e eu vi que eu suportava ficar com homem, eu falei, bom, então vai ser isso, vai ser mais fácil para mim assim. Eu não vou precisar me assumir para ninguém, eu vou só suportar ficar aqui com esse cara, não o meu ex-namorado, sabe? Porque eu fiquei com outros caras, o nosso relacionamento acabou e eu fiquei com outros caras. Eu falei, eu vou casar, vou ter filho, vou fazer tudo o que esperam de mim e não vou enfrentar o mundo, não, pelo amor de Deus. E nunca mais, eu só fui ficar com uma mulher de novo quando eu tinha 28 anos. Nossa, entendi. Então foi uma experiência e depois você teve que reprimir isso, né? Eu traí. Minhas amigas da época, que sabiam do nosso relacionamento, do meu relacionamento homossexual, elas falavam, vai ver que então você não é gay. Foi só aquilo lá, entendeu? Você está saindo aí com os caras. E eu pensava, quem eu sou? Mas eu sabia que o encontro sexual não era a mesma coisa. O meu encontro sexual com uma mulher nunca foi nem parecido com o encontro sexual que eu tive com os caras. Nada a ver, entendeu? Um era uma forçação de barra. O outro era o que realmente eu queria fazer. Aí, Uhum. com 28 anos, eu me apaixonei por uma jornalista que foi morar em Los Angeles, e em Santa Bárbara, na verdade. Eu inventei lá um curso de marketing, vendi aqui. Eu tinha uma Ah, tá moto, explicado. na época, eu vendi minha moto, vendi o carro e fui atrás dela. E a gente ficou 7 anos. Entendi. Então, essas nossas fugas, de uma certa forma, né? Acho que é muito louco como quem viveu dentro do armário por muito tempo, ao escutar e ler sobre a história de outra pessoa que viveu mesmo, você identifica muitos pontos em comum, né? Ainda que as circunstâncias sejam as mais diferentes. Eu vejo pessoas que, quando leem meu livro, me escrevem: Nossa, parece que você está escrevendo sobre a minha vida, parece que entrou aqui na minha cabeça para escrever o seu livro, né? Isso é muito doido. Vamos falar agora de livros e literatura de uma forma mais ampla. Você tem o seu quadro, né, no Instagram, o Vem Ler com a Mili, e você Uhum. indica vários livros. Eu dei uma olhada nas indicações e vi que tem muita coisa mais pro lado da não ficção. Ao mesmo tempo, você, quando fala da sua vida como leitor aí, né, no começo, né, na adolescência, depois até após a morte do seu pai, tem muita ficção aí envolvida. Hoje em dia, a ficção ocupa menos espaço na sua vida? Ocupa bem, bem pouco, para não dizer nenhum. E eu estou me forçando. Por exemplo, ontem eu baixei um livro do Dostoiévski, que eu gosto muito, que é uma peça de teatro, A Aldeia de... Você já leu esse, Pedro? A Aldeia de... Ah, a Lei de Stepo, eu não li ainda, mas sei qual é. É o nome daqueles que a gente, né? Aldeia de... Aham, a Aldeia de alguma coisa. Isso. Mas é engraçadíssimo, é engraçadíssimo. Tem um dos personagens mais maravilhosos que eu já vi na literatura, que se chama Fomar Fomite, e eu baixei de novo para me forçar a ler, sabe? Ficção. Porque eu parei completamente. Desde 2015, na verdade, desde 2013, eu entrei numas de ler não ficção, e eu estou nessa até hoje. Então, agora eu Por estou que você numa força. acha isso? Você acha que tem alguma Porque quando coisa a ver eu, com a utilidade? Vou ler para não, aprender? eu acho que assim, quando eu fui morar em Nova York, eu tinha muito tempo para mim. Eu podia sair, eu ficava nas livrarias. E eu descobri Noam Chomsky naquela época. E eu fiquei absolutamente obcecada com tudo que ele escrevia. E aí eu entrei nele, e quando eu entrei nele, ele é um corredor que dá no. Eu abro uma porta, dá em outro corredor, sabe? Eu abro uma porta, dá em outro corredor, porque eu lendo ele, eu falei, não, mas agora eu quero ler Marx. Aí eu fui ler o Capital, com a ajuda de um professor, David Harvey. Aí eu li o Capital com a ajuda dele. Aí eu fui ler os livros do David Harvey. Aí eu descobri a Judith Butler. E aí não tem fim, sabe? Porque eu quero aprender mais, eu quero saber mais, eu quero ver o que essas pessoas estão pensando. Aí eu fui ficando mais feminista, aí eu fui me especializando mais
em questões de gênero. Aí eu comecei a trabalhar com futebol de novo, voltei para o futebol, e aí essas questões pulsam. Então eu tô nessa, sabe? Mas eu estou tentando. Ontem eu baixei A Aldeia de Blá Blá Blá, do Uhum. Dostoiévski. E você disse no começo, né, que muito homem, a gente lia muito homem, muitos clássicos. Tem tanta mulher hoje em dia escrevendo ficções maravilhosas, né? Sim, Dostoiévski é maravilhoso, mas assim, acho que você vai se surpreender muito positivamente, né? Se você É, também, né, der uma chance para elas. sim, olha, eu estou tentando dar uma chance, mas eu precisei recorrer aos antigos, sabe? Ao que me é familiar, para tentar de novo correr nessa trilha da ficção. E eu tenho muitos aqui, porque eu ganho, porque eu compro, eu tenho, e eu estou comprando assim, eu me fiz um compromisso comigo mesma de quando eu for comprar um livro que é um romance, eu comprar só mulheres ou autores é, trans, por exemplo, sabe? A Mara Moira, eu tenho lido muito, mas também não é ficção, né? Se bem que ela lançou um Ela acabou novo, de publicar um romance agora. é, não comprei ainda, mas adoro, e se eu fosse puta, é, da Amara. Então eu me forcei a ir para o outro lado, até para dar uma compensada nesse ponto de vista tão heteronormativo e masculino que me Exato. formou, né? Mas É muito doido, porque as mulheres são a maioria das leitoras, ao mesmo tempo leram por muitos anos só livros escritos por homens falando sobre mulheres, né? E sim, isso, felizmente, está mudando muito. sim, sim. Eu preciso voltar a ler ficção. Eu li uma matéria muito interessante sobre o que acontece com o cérebro num deep reading, né? Quando você se aprofunda na leitura. E eu acho que isso a gente consegue mais com ficção do que com não ficção. Não ficção é uma coisa muito racional. Eu estou aprendendo, eu leio e Muito. anoto, né? Eu estou estudando, na verdade. Porque eu leio É depois isso. eu releio. É, eu não, Uhum. eu não só leio. E eu tenho muito essa coisa de voltar para o que me é familiar. Então eu fico relendo. Tem alguns livros que eu já li algumas vezes. Por exemplo, Em Busca do Tempo Perdido. Em Busca do Tempo Perdido é assim, é o meu. Eu acho que todo mundo tem que ter um clássico para chamar de seu, sabe? Eu nunca consegui ler o Uhum. livro, nunca consegui. Eu tentei, nunca consegui. Mas Proust para mim ele é um avatar. Ele é o que ele fez com as palavras. Eu acho que só tem paralelos na música. O que ele faz a gente sentir. Então, eu fico voltando para isso na ficção, mas eu preciso sim me reeducar. Especialmente porque a gente tem gerações e gerações. A Carola Svan, você vai saber, Pedro. Carola, Qual? Carola, Saavedra. eu adoro ela, adoro ela. Eu leio gritando, assim, sabe? Mas é muito pouco comparado ao que eu leio de não ficção. Tem uma. Eu sempre falo, né, que tem a tendência das pessoas hoje em dia é ler não ficção, justamente porque muitas inconscientemente, ou às vezes conscientemente, enxergam a ficção como uma perda de tempo, porque a pessoa não está aprendendo, né? Já que eu E, vou ler para aprender alguma coisa. Aí você mas vê o que é mais vendido é não ficção mesmo. não é verdade, né? Porque quando a gente lê ficção, Nada, a nada a gente ver. aprende demais. Em Busca do Tempo Perdido é um livro que sei lá, é um outro universo de possibilidades, assim. Uhum, E eu estou escrevendo um uhum. romance, estou escrevendo um outro romance. Então, eu preciso fazer aquilo que eu gostaria que as pessoas fizessem, né? Ler romances. Exatamente, até às vezes você vai se inspirar em outros romances que você lê. E essa, inclusive, era uma das perguntas, né? Se você estava escrevendo algo novo, pode dar spoilers do que vem pela frente? Posso, eu não terminei ele porque um livro passou na frente dele, cortou caminho. Eu estou lançando agora um livro sobre feminismo para não feministas, com a minha ex-mulher, que é uma antropóloga chamada Paola Lins de Oliveira. A Planeta está indo para o prelo agora. E aí eu dei um tempo no romance que eu estou escrevendo, mas é um romance de época, que é uma coisa muito trabalhosa, eu tive que estudar demais, demais, demais. Ele se passa em Canudos, um romance histórico do Brasil, e, e eu estou na metade, assim, eu preciso sentar e finalizar, sabe? Porque eu deixei a não ficção passou na frente da minha ficção. Uhum.
Mas eu vou voltar agora. Agora que eu soltei esse para o mundo, eu vou voltar para o meu romance. Que legal, que máximo. Você leu já A Guerra do Fim do Mundo, do Mário Vargas Llosa? Eu li, mas eu li faz muito tempo. Porque é sobre Canudos, né? Sim. Então, Canudos é uma coisa tão fascinante, assim, da nossa história, e a gente fala tão pouco, né? Uhum, Para fazer esse livro, para escrever esse livro, eu tive que ler Os Sertões, tipo, uhum. que eu nunca tinha lido, sabe? E é realmente assim, é um tour de force. E tem vários É. outros livros que falam de Canudos, né? Tem série na Globo, mas eu acho que o Canudos nunca foi abordado da maneira como eu gostaria de fazer. Então eu estou fazendo. Muito legal, já estou animado. Você disse, né, que você reescreveu esse conto da Cinderela de uma forma mais contemporânea. Como é que foi essa experiência, né? Reescrever uma história tão clássica e conhecida por todos com esse olhar da diversidade. Ah, foi divertidíssimo. Porque assim, quando eu estava crescendo, com 7, 8 anos, eu já sabia que meu interesse eram meninas, né? E eu lembro que eu falei para minha mãe isso. Falei, mãe, assim, eu não acho que eu não gosto de menino, eu gosto de meninas. E ela me levou num psicólogo, uma psicóloga, na verdade. Acho que era uma tentativa de cura gay, que fracassou, obviamente, como todas. E aí eu comecei a olhar para isso, sabe? Assim, cadê as pessoas que sentem o que eu sinto? Cadê? Eu estou lendo essas histórias aqui, aonde estão? Não existe. Então, se não existe, eu estou errada mesmo. O mundo é só isso aí. E aí, quando a Planeta me convidou para fazer, é um romance infanto-juvenil, um romance, é uma Cinderela, um público infanto-juvenil, e foi divertidíssimo, gente, fazer as irmãs, sabe, da Cinderela, e a Cinderela bem sapatão, e a mãe bem homofóbica. Ficou legal. Porque com certeza na época que foi escrita a Cinderela já existiam as lésbicas ainda que não podiam viver de forma inteira o que eram. Sim, com certeza. É, agora, caminhando para o final dessa conversa, eu vou aqui entrar no ping-pong literário. Eu faço uma pergunta, você responde o que vier à sua cabeça, tá? Vamos lá? Tá, vamos lá. Um livro de cabeceira. Em busca do tempo perdido. Por que você escreve? Para sobreviver. Um livro que você gostaria de ter escrito. A cidade e as serras. Um autor ou autora que, se você pudesse encontrar, vivo ou morto, quem seria? Ah, gente, eu vou ficar repetitiva, né? Mas seria o Proust. Um gênero literário favorito? Autoficção. Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu? O meu seria Maria Guerrino, que era o sobrenome da minha avó materna. O sobrenome das mulheres vai sendo apagado, né? Na verdade, esse é o nome da Uhum. minha avó materna. Seria o Ah, nome que dela. legal. Gostei. Gostei da resposta. Uma música. Uma música, 1º de Julho, da Cássia Eller, do Renato Russo, né? É o dia que eu nasci. Maravilhosa. Um filme. Ah, que legal. Um filme. Ah, um filme. Sério, não, filme mesmo, né? Pode ser série. Angels in America é uma peça de teatro que depois foi reproduzida para a TV. Eu acho lindo, lindo, lindo. Não sei se você já viu, Pedro. Não Nunca conheço. viu? É maravilhoso. É uma série feita para a TV a partir de uma peça de teatro que conta a história de alguns personagens na década de 80 em Nova York, quando o vírus HIV estava se disseminando e ainda era considerado um vírus homossexual. É com Al Pacino, com a Meryl Streep, eles fazem vários Ah, que demais. personagens. É Tá. maravilhoso. Os Tá. diálogos, sim, de morrer, assim, é maravilhoso. Anotarei. Uma comida, Comida, doce de leite, uma viagem, África do Sul. um livro que todo mundo deveria ler. Em busca do tempo perdido. Hum. O livro que você está lendo agora, você já respondeu, né? Do Dostoiévski. Uma Sim, pessoa que te inspira. difícil falar uma. Viva ou morta, tanto faz? Uhum. Eu tô muito masculina hoje. Eu tô querendo pensar em mulheres, sabe? Tá vindo muitos homens na minha cabeça, assim. Porque ontem eu ouvi um discurso do Pepe Mujica que me tocou muito,
falando sobre a morte. Uma pessoa que me inspira, né? Eu vou voltar para minha avó, Pedro, porque minha avó nasceu na Itália, e ela perdeu o marido fuzilado na guerra. E ela veio com 3 filhos para o Brasil, sozinha. E ela morreu com 98 anos. E ela reconstruiu a vida dela. Ela sempre foi uma mulher muito bem-humorada, assim, sabe? Ela sempre me inspirou muito. A gente chamava ela de Nona, e a Nona sempre me inspirou demais a seguir. Sempre que acontecia alguma coisa na minha vida, eu pensava, mas meu Deus, ela viu o marido ser fuzilado, assim, e ela seguiu. Então, acho que eu tenho essa inspiração na minha avó, que já não está mais aqui. Legal. E depois do Dostoiévski, qual será a sua próxima leitura? De ficção? O que você quiser, a sua próxima. Nossa, eu estou cercada delas aqui, olha, mas eu comecei a ler esse daqui, eu quero continuar. Eva. O que é Eva? O que está escrito em cima? É um livro sobre o quê mesmo? Eu recebi, mas eu esqueci. Como o corpo feminino conduziu 200 milhões de anos da evolução humana. Fala sobre o corpo da mulher, desde a pré-história, e de como o corpo da mulher nunca foi devidamente estudado, assim. A mulher toma remédios sem saber a dosagem, porque as dosagens são todas estudadas para homens, né? Então, é um livro muito interessante, mas é cabeçudo. Boa. Eu estava aqui pensando, porque eu sempre dou um livro de presente que você vai receber na sua casa para o convidado. Eu estava pensando, o que te dá? Porque eu queria te dar uma coisa de ficção, mas também vieram outros de não ficção na minha cabeça. Aí tem um que me veio, mas acho que você já leu. Então vamos tentar esse primeiro. Você já leu uma história em quadrinhos de uma mulher lésbica? Já deve ter lido esse, né? Quem é? Van Home? Já, tá aqui. Já imaginei. Tá. Então, eu vou te dar... Mas aí eu ia te dar um de um homem hétero. Eu acho que você não tá querendo um homem hétero. Que eu li meio uma das melhores leituras do ano. Você já leu Edouard Louis? Não li. Eu fiquei curiosa porque eu ouvi você postagem. Então, eu vou te mandar esse daqui, que é o Mudar Método, que fala muito sobre essa questão da autotransformação, ele diz. A questão ele trata muito a questão da sexualidade, mas também trazendo um aspecto social, um aspecto político, de diferenças de classes, relações familiares. Maravilhoso. Recomendo você assistir hoje ao Roda Viva, que vai ao ar às 10 horas. Vou assistir. Que vai estar muito boa. Ele é impressionante. Lá na Flip, a mesa dele foi, assim, disparada, uma das melhores que eu já assisti na minha vida. E ele tem 31 anos, é muito novo, é muito interessante. Eu acho que você vai gostar muito. Então vai chegar na sua casa o Mudar Método dele. Obrigada, Pedro. Obrigada pelo livro, pelo papo. Eu que te agradeço. Obrigado por ter topado conversar comigo. Eu queria agradecer a você que nos ouve semanalmente. Semana que vem tem um episódio novo, mais conversa sobre literatura, livros e outros assuntos. Mili, obrigado, sinta-se muito bem-vinda aqui. Adorei o papo. Queria agradecer também ao pessoal da Livraria da Vila, ao Bruno Porto, ao Igor, ao Michel Campos e a todo mundo que tornou esse episódio possível. Obrigada, Pedro. Foi um prazer. Me chama sempre, tá? Fica aberto esse canal. Combinado. Um beijo. Beijo, querida.